Você sabia que o porquê da frase Pai, a ti entrego o meu espírito foi a última frase que Jesus falou? Você sabia disso? Foi a última frase antes de ele partir desse mundo, né? Ali na cruz do Calvário, ele chegou e falou: Pai, eu entrego o meu espírito. Você já reparou a noção, a dinâmica, o potencial dessa ação? Por que ele fez isso? Vamos refletir um pouco. Jesus, foi julgado. Ele levou 40 chibatadas menos uma, que era a tradição romana. Isso era já uma sentença praticamente de morte. A 40 chibatadas menos uma, que é 39 no caso, a pessoa era tão flagelada que 80% da pessoa já morria ali. Era um chicote com 3 alças, 3 correias de couro, e no pedaço das pontas tinha pedaços de ossos. E pronto, e na 10ª em diante a carne já estava tão rasgada que os ossos já tiravam pedaços da carne. E quando chegava na 39, por mais que a pessoa estava respirando, mas os parentes, depois que tentavam levantar, a pessoa não sobreviveria. 80% morreria. Jesus sofreu isso. Pegaram uma coroa de espinho, aqueles espinhos jurubeba daquele tamanho, fincaram na cabeça dele. E nisso o sangue está descendo da chicotada e da coroa de espinho. E aí deram uma cruz para ele carregar, daquelas madeiras, e não aquelas madeiras simples, aquelas madeiras estilo maçaranduba pesada, para aguentar um ser humano, ela ficar em pé, sabe? Eu imagino aí 100 quilos, ele não pegou, ele não andou saindo, tirando do chão, ele arrastava aquilo, e sangrando, o corpo sangrando. Você imagina, os estudos dizem que nenhum homem conseguiria isso, não dava. Podia ser o homem mais forte do mundo, não dava. E ainda, pronto, chegou ao Gólgota, ele não foi, botaram ali, esticaram a mão dele, meteram um parafo, um prego imenso, rasgou-lhe ali a mão e mais sangue descendo. Pegou outra mão, rasgou-lhe também. Depois pegou os pés, rasgou, e furando também. E mesmo assim, sangrando, o coração dele não parava. Os 2 que foram crucificados com ele não passaram nas chicotadas de 40 menos uma. Eles já saíram da prisão e foram diretos ser crucificados. Então, eles estavam ali vivos porque eles estavam sangrando pelos pregos que estavam vazando sangue do corpo. Mas Jesus já tinha passado pela quarentena da chicotada, carregou a própria cruz, e ele mesmo assim, ele não morria. Ele não morria. E por que Jesus não morria? Porque existe um versículo na Bíblia que é muito interessante. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Se você nunca pecar,
desde que você nasceu, você nunca pecar, você nunca vai ter um encontro com a morte. Você se torna imortal. Aí você fala, ui, é sério? É sério. Você se torna uma pessoa imortal. Mas o dia que você pecou uma vez, não existe mentirinha pequena, mentira, nada. Pecou, trapaceou, mentiu, sabe? Qualquer coisinha que leve ao pecado, pronto. Você um dia vai ter um encontro com a morte. E Jesus estava ali, o coração já não aguentando de tanto bombear sangue, produzir sangue, mas o corpo dele nunca morreria, porque a morte não tinha autoridade. Jesus não tinha pecado. Durante os 33 anos ele passou sem pecado. Então a morte ficou ali do lado dele, olhando para ele, de braços cruzados, sem poder levá-lo. A morte só pode levar aqueles que pecam. E aí foi quando ele, na última, ele ainda ficou sangrando ali quase 3 horas direto. E mesmo assim não morria. Os outros já tinham morrido, mas ele não, ficava ali. E a morte olhando para ele. Porque o salário do pecado é a morte. Se você nunca pecar, você nunca vai ver a morte. E aí foi quando ele falou, Pai, eu entrego o meu espírito. Eu entrego a minha alma. Pode liberar a morte de tirar a alma do meu corpo e deixar esse corpo aqui. Morrer aqui nessa cruz. Ele liberou porque a morte não podia. Ficou ali parada, ela não tinha ação. Interessante isso. Você já parou para pensar? É a última frase antes de ser crucificado. Pai, a ti entrego o meu espírito, que é a alma dele. Porque a morte não podia levar. Que ficamos de reflexão. Quer que seu filho seja imortal? Porque nós já pecamos. Faça de tudo, mas é complicado. Se você nunca pecar, você se torna imortal. E que a graça de nosso Deus esteja conosco.